Oficial chinesa. Tínhamos uma das... Vamos ter uma das lutas mais difíceis e mais disputadas desse anime. Que, na minha opinião, já vou falar. Aqui o Hércules, eu vou colocar esses são os poderes do Hércules. Caso ele morra, o Luffy, por exemplo, vou pegar um supor, o Saitama. Caso o Saitama dê um soco fraco e ele morrer, o Hércules ele vai voltar. Né? Se o Saitama dar um soco fraco de novo, isso não vai funcionar. O Hércules vai voltar. O Hércules não vai morrer com aquilo. E vou contar que ele é super resistente e que ele pode usar qualquer coisa que ele pode aumentar a sua força. Quanto ele quiser. Iria começar uma das lutas mais disputadas do torneio. Monkey D. Lembrando. Todos esse Luffy, a partir dessa terceira temporada, a força do Luffy é até o arco de Wano e os feitos também do filme. E já ficando sabendo disso, bora lá. Luffy ia culto já ativar seu haki e dava um soco em Hércules. Hércules não sentia quase nada. Hércules logo pegava sua espada. Ele pegava sua espada e logo tentava jogar no Luffy. O Luffy falava que isso não ia funcionar pelo haki forte dele e pelo que ele é feito de borracha. Luffy já dava um socão. Hércules falava que se ele queria brincar de soco, eles iam brincar de soco. E Hércules dava um soco em Luffy. Vemos que caiu sangue dele. E vemos que quando ele deu soco no Luffy, o haki do Luffy era tão forte, mas tão forte, que ele aperfeiçoou com o Naruto. Sim, ele usa uma técnica do Naruto, que é o próprio Rasengan. O modo sábio seis caminhos, quer dizer. Ele falava que também tinha aprendido uma nova técnica. Falando que agora ele tá parecendo até o Goku, que tirava poder do rabo. E falava que essa é a técnica da família Togi. Ele era atingido por um soco. Jack falava para Luffy não usar mais essa técnica. Com isso, o próprio Hércules morria pelo soco do Luffy. Mas Hércules logo se levantava falando que Luffy estava ferrado. Luffy tentava desativar a técnica da família Togi. E conseguia. A família Togi, pelo que o Luffy, a família Goku, é que a Togi, eu vou te explicar a diferença. A família Togi é mais focada na velocidade, a família Goku é mais focada na força. A diferença é que o Jack sabe usar melhor do que o Luffy. Já que o Luffy é meio que o Luffy meio que o Luffy tem uma Akuma. Meio que o Luffy tem uma Akuma no Mi. O Luffy não conseguiria
usar muito, ele sofreria muito mais danos. Caso ele desse um soco muito mais forte, tipo igual o Jack. O Luffy tem uma mais força que o Jack. Mas Hércules percebeu que algo estava errado. Ele não conseguia mexer o seu... Luffy logo puxava ele e logo saía sangue de Hércules. E Hércules morreu. E Hércules percebeu que Luffy tinha atacado a coluna dele. Hércules falava para Luffy que ele voltou agora muito mais forte. Luffy falava que isso que eles iam ver. Luffy falava que a forma do Joy Boy era só quando ele morria que ele conseguia ativar. Então, mas só que se ele morresse de propósito, a forma nem desativaria, a forma nem poderia ativar. Luffy logo já dava um chute, mas Hércules já fazia Luffy voar. E Hércules percebeu que Luffy não conseguia se... Luffy era um homem borracha, mas suas pernas não facilitavam. Ele percebeu que o ponto fraco do Luffy era as pernas dele. Por causa que ele não conseguia regenerar as pernas dele como ele. Ele até falava para Luffy se ele era um deus. E com isso, Luffy já virava Gear 2 e dava um soco muito mais forte do que o outro. Hércules se levantava, falando que aquela hora que ele deu o soco, ele morreu no ar. É que aquele tipo de soco não ia funcionar. Falando para Luffy que o pé dele estava quebrado. Luffy falava que ia mostrar como que o Sandy faz. Ele ia com muito mais força e já dava um chute no Hércules. Hércules falava que o ponto fraco do Luffy era os pés. O Luffy falava que ele estava mais doido do que vaca. Mas só que ele entendia que ele tinha que usar uma katana. Percebeu que o Luffy não tinha ponto fraco nas pernas. E o Luffy dava um sorriso, falando que o plano do Ace tinha dado certo. O Luffy já virava Gear 4 e dava um soco equivalente. Parecia que foi um soco só, pela nossa visão, mas só que vimos o que aconteceu. Luffy deu uma metralhadora de socos. E vimos que o estrago que deu. Vimos que Luffy não parava de dar soco. E com isso, nada acontecia. Hércules falou que morreu 4 vezes. E que agora aqueles socos não iam fazer mais efeito. Luffy já mexia sua bochecha e já virava Gear 3. De Fork, quer dizer. Ele ia e falava Gear 3. E já dava um soco, pegando ele e falando que Hércules conseguia
aumentar, mas só que se ele perdesse algum membro, ele não conseguiria se regenerar. Luffy ia e dava um socaço na cara do Hércules. Hércules se regenerava, falando que ele tinha morrido e que aquele soco não ia funcionar mais. Luffy tentava dar aquele soco e não funcionava. Hércules ficava cego por alguns segundos. E percebeu que o soco do Luffy foi que Luffy tinha acertado o olho dele. Hércules queimava. O soco do Luffy foi tão forte, mas tão forte, que Hércules ficou daquele jeito. Hércules falou que morreu no total 39 vezes. Luffy falava que se eles estavam ouvindo ele. Eles falavam que sim. Ele falava que isso era pra Sandy também. Ele falava que ele iria perder para Hércules. Luffy dava um soco que era despedaçava ele. Mas como os dois morreram ao mesmo instante, na minha opinião, deu um empate. Então vamos colocar eles de novo aqui. Luffy já virava Gertrude. Hércules falava para Luffy que não tinha necessidade deles brigarem, que era só ele matar. Luffy falava que ele ia dar um soco para Ace, que era comparado de uma bomba atômica. Luffy já ativava o seu para proteger ele e falava para Hércules que não teria como ele se proteger daquilo. Com Luffy pensava o seguinte: já que o soco dele é como uma bala, como um Luffy falava o seguinte: Luffy falava que o haki dele não aguentaria aquele soco, mas ele falava que o haki dele, ele se esticava o seu braço, ele esticava o seu braço. E criava uma parede cheia, uma outra parede cheia de parecido até com ferro, mas ele conseguia copiar ferro igualzinho ferro. Luffy falava que isso aguenta. Não, Hércules
falava. Vemos que depois da luta, depois do resultado, a gente tem as falas dos personagens sobre qual foi a experiência dele de lutar contra Monkey D. Luffy. E realmente o Luffy foi muito mais forte do que ele. Que ele ganhou por acaso. Luffy falava que tinha um pequeno negócio. Ele não conseguia criar muito ferro. Ele não conseguia usar o ferro exatamente. Ele conseguia, mas só que um ponto é acessível. Consegui entrar e vimos em câmera lenta o soco do Luffy. Luffy estava certo. Ace falava que aquele soco poderia até derrubar o Kaido. Vemos que Luffy conseguiu proteger um pouco da explosão. Vimos que Monkey D. Luffy estava caído, falando que Hércules conseguiu atingir ele. Ace falava que Luffy estava dormindo. Monkey D. Luffy caía. Luffy, antes de apagar, ele gritava que ia ser o rei dos piratas. Lembrando que ganhasse, realizaria o sonho das pessoas. Não teria que passar por todas as e também ganharia. Goku, o próprio deus do Goku falava que o garoto não tinha morrido. Era só Hércules. Vimos que Hércules foi acertado por um golpe. E falava que ele só iria morrer com uma força equivalente de uma bomba nuclear. Uma bomba atômica. E vimos que vimos que algo vimos que tínhamos uma explosão. Não era uma explosão. Hércules não sentia a presença de Luffy. Vimos que saía algo branco. Muita coisa branca. O que vocês achavam? O que vocês achavam que ia acontecer? Vimos poeira. Muita poeira. Hércules falava que não foi uma aura junto com um soco que causou isso. Goku falava que aquilo era a técnica da família dele, que poucos conseguiam usar aquilo. Luffy falava que agora ele iria morrer. Luffy falava que o soco dele despedaria ele em pedaços. Luffy falava que ele não conseguia se regenerar a isso, nem voltar à vida. Hércules falava o que ele estava falando e Hércules conseguia voltar à vida. Luffy falava que ele usou a técnica dele e fez ele ficar muito louco.
e falava que o corpo dele era duro, que nada conseguiria perfurar. Ele era acertado por o olhar de Luffy. E Luffy falava que ele ia mostrar como o irmão dele morreu. Mas Sandy falava que o Ace estava lá, mas vimos que na verdade Ace esteve naquele torneio. Sandy pensou que era a luta de Ace. Isso achou que ele tinha morrido. Mas que quando ele virou Nika, ele ficou muito louco. Hércules. Falava para Luffy que truques não iam funcionar com ele. Ele era jogado, queimado pelo soco de Luffy. Luffy falava que ele não conseguiria se regenerar caso perdesse uma perna. Ele voltaria a ser uma perna e Luffy já sabia o que fazer com ele. Percebemos que logo algo começava a acontecer com o Luffy. O branco que estava lá começou a ficar estranho. Se é que me entendem. Ele perdeu uma das pernas de Hércules e a cabeça. Parece que nem tem mais a cabeça. Luffy começava a queimar. E Luffy falava que foi uma boa luta. Que quase se ele não usasse a técnica da família Toge, ele teria morrido. Jack falava para Luffy que ele não devia ter feito isso. Luffy estava todo queimado. Víamos várias cabeças de Luffy. Luffy começava a enlouquecer. Opa, desculpa. Falei errado. Luffy sentia que o corpo dele tinha sido destruído. A forma Mika. E tínhamos uma revelação muito, mas muito grande. Agora os ouvidos. Ele falava que... Ele falava uma coisa para Sandy, se ele sabia daquilo. Vê asas da sua imaginação. Decore suas casas com móveis e enfeites festivos. Divirta-se muito na Santa Tipo Indiano. Baixe o Toca Life Club gratuitamente hoje mesmo. Sandy chegava junto com o Goku. O Goku falava... O Goku Deus, não o Goku. O Goku falava que ele foi muito bem. Que a próxima ele teria o bônus de escolher com quem ele queria não lutar. Ele poderia escolher 2 pessoas. Ele falava que não queria lutar contra Jack e o Sandy.
mas Sandy ia dar um abraço em Luffy. Já dava um soco no Sandy. Sandy falava por que ele fez aquilo. E ele falava que só ele ia comandar aquele lugar. Sandy desaparecia. Goku falava para o Luffy parar. Luffy dava um soco. O braço de Luffy ficava parado. Luffy não conseguia mexer ele de jeito nenhum. Luffy conseguiu mexer. Eu acho que Luffy era impressionante. Luffy perdia alguma coisa. Ele perdia o negócio que segurava o braço dele. E Goku subia na perna dele. Falava que se ele queria se tornar o organizador do torneio, ele teria que aprender como sofrer, ver todos os seus amigos morrerem. Falando que ele se esqueceu. E ele refrescar a memória. Luffy lembrava de tudo, falava desculpas para Goku. Mas Goku falava que ele tentou. Com isso, ele soltava os pés de Luffy. E ele falava que Luffy foi muito esperto de ter tentado queimar ele. Ele sabia que ele não conseguiria, que esse era o ponto fraco dele. Mas ele falava que Luffy infelizmente se enganou. Luffy tinha perdido um braço. E ele falava para que o poder dele não era melhor ele não usar ele muito. Conheça o Takalashi. Dê asas à sua imaginação. Minha imaginação pra minha cabeça, como que eu vou dar asas? Luffy falava que Goku e tínhamos uma pequena batalhinha entre Luffy G5 versus Goku Deus. Ele dava um soco na cara de Luffy. Luffy pegava distância, ia com tudo. Peito de Goku. Mas quando ele percebeu, ele estava atacando o ar. E quando ele percebeu, o só ele passando um pouco perto de Goku, ele sofreu queimaduras de 2º grau. Se não fosse pelo poder dele, se ele não fosse feito de borracha, até se ele fosse igual o Ace, queimaria toda a cara dele. Ele ia dar um soco na cara do Goku. Ele acertava, mas só que Goku diminuiu o impacto. Ele ia cair em um monte de espadas. Goku falava para Luffy não mexer com o Deus, por causa que ele era o único Deus aqui. E se ele queria virar um Deus, era para ele aprender. Luffy falava que era imune a facas.
que ele era feito de borracha. E Goku falava que sim, mas só que ele tinha uma coisa melhor para Luffy. Ele pegava uma metralhadora e falava que ele também era imune a balas. E Goku falava que não ia, que ele não era não. Vemos o que ele estava tramando. Ele ia usar uma metralhadora gigantesca para matar, para Luffy aprender a sua lição. E falava que sempre quis testar se ele aguentava uma metralhadora. Vimos que Luffy sofreu um arranhão e vimos que Luffy começava a ser queimado. Pedaços do Luffy eram jogados. Goku falava que se ele não tivesse usado a regeneração dele, ele ficaria deformado. Luffy pedia perdões para Goku e ia embora. Goku colocava sua mão no bolso e falava que ele tinha um assunto a resolver com ele. Vimos que alguém aparecia atrás das sombras. Não sabemos. Vimos que era a pessoa saía e falava para ele que ele que criou. E falava que se ele não terminasse esse torneio em 4 dias, ele ia acabar com ele. Goku tentava se desviar, mas Goku levava o chute da barriga dele. Todos ficavam impressionados lá. Goku falava para ele que ele não podia mexer com ele mais. Ele falava que ele era o deus de tudo. E que com o coração moleque, que ele poderia até fazer isso. Goku pensava melhor ainda. Ele perguntava para Goku que Goku era o ser imortal que nunca teve que depender dele. Que era só por causa que ele matou os chatos e os seus amigos para deixar ele forte, que ele ia fazer o quê? Vimos que o Goku foi perfurado na perna. Por essa máquina. E Goku perdia um dos seus pés. Goku começava a queimar. E vimos que Goku tinha perdido. Ele ia embora. Mas esse homem viu aquela coisa acontecendo na arena. Vimos que Goku falava que ele rasgou a roupa favorita dele. E o que ele teria feito? O homem era explodido, mas o homem conseguiu se regenerar e fazer a perna do Goku sangrar. E o homem ia embora. Goku caía e falava para o médico buscar ele logo.
Vemos, pessoal. Vemos que Monk Lee. Vemos que Freeza chega falando para Goku que agora ele poderia matar ele. Mas só que quando ele ia atingir, vimos que ele ia dar um chute. Luffy estava na frente e já dava um chutaço. Falando que ele ia proteger o Goku de qualquer jeito. Vimos que o rabo do Freeza se despedaçou. Luffy falava para Goku que ele mesmo levava ele. E assim acabava mais um episódio do Torneio King.